Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, bom é estarmos na casa do Senhor, porque cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio, e também cremos que aonde Deus se faz presente, maravilhas acontecem. Quantos têm essa certeza e essa plena convicção que Deus se encontra nesse lugar e fará maravilhas acontecer em nossas vidas? Eu creio e confesso aos irmãos que vim a esse lugar com o coração completamente sedento e faminto para contemplar a glória de Deus nesse lugar. Eu gostaria de convidá-los mais uma vez, só a se colocar em pé, para juntos lermos a palavra de Deus em reverência total. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos encontraram? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Esse texto tem como epígrafe: as bodas em Caná da Galileia. Assim está escrito: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Repetindo, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Curve sua cabeça, querido. Pai querido, nós te damos graça e rogamos a direção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, porque precisamos ouvir a tua voz. É a tua voz que nos sustenta, é a tua voz que nos fortalece, que nos acalenta. Portanto, ó Deus, fala com o teu povo, para que o teu povo possa ouvir a tua voz, que chama à existência as coisas que não existem, e é capaz de criar do nada tudo. Portanto, cremos assim e assim profetizamos para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra. Os irmãos podeis se sentar. Bem, queridos, essa passagem relata o primeiro milagre realizado por Cristo Jesus. E o interessante é que o cenário ideal escolhido por Deus para iniciar o ministério profético de Cristo Jesus foi justamente em uma cerimônia de casamento, nas bodas de Caná. Com isso, logo aprendemos o quanto a família é importante para Deus. No entanto, nós nos deparamos com um fato: o vinho havia acabado, e aquela festa, que tinha sido realizada com tamanhas e deveras expectativas, tinha tudo agora para ser uma tragédia,
tinha tudo para ser um infortúnio, porque acabou o vinho. Imagine o vexame dos noivos, imagine o constrangimento que pairava sobre todos os convidados. De repente, esse fato inesperado ocorreu, essa surpresa repentina veio, faltou o vinho, e agora aquela festa tem tudo para ser justamente essa catástrofe, esse fracasso total. Mas acontece algo que chama a minha atenção, é que Jesus estava presente naquela festa. E quando Jesus se faz presente em nossas festas, em nossas vidas, Ele é capaz de devolver a alegria que perdemos ou o gozo que um dia roubaram de nossas vidas. Basta tão somente Jesus estar presente em nossa história, porque se Ele estiver presente, a nossa história não será de fracasso, mas de sucesso, não será de derrota, mas será de vitória, não será de tristeza, mas sim de alegria. Se você acredita nisso, erga suas mãos e aplauda ao Senhor. Aleluia! Se Jesus se fizer presente em nossas vidas, tudo que tinha para ser um desastre, acaba se tornando em maravilhas. Vinho na Bíblia, querido, significa alegria. E o vinho acabou. Logo entendemos que a alegria também acabou. Talvez eu esteja diante de pessoas que não tem mais alegria, que não tem mais motivo para viver, razão para existir, que não sonham mais. Talvez eu esteja diante de situações em que a família perdeu a alegria, diante de casamentos que perderam a alegria, diante de ministérios que perderam a alegria, diante de pessoas que perderam a alegria, ou seja, não tem mais vinho em sua casa, não tem mais vinho em sua vida, não tem mais vinho em seu coração. Talvez eu esteja diante de pessoas que estejam passando por essa mesma situação, mas eu venho em nome de Deus te dizer: Jesus ainda transforma a água em vinho. E se você acredita ainda hoje, meu querido, Ele vai transformar a água em vinho, e tua alegria não será tomada nem roubada. Aleluia. O tema dessa mensagem é transformando água em vinho. E ao olharmos para esse texto, nós aprendemos algumas lições. E eu sei que aqui há irmãos que vivem essa situação, percebe que o vinho está se esgotando. Talvez outros que roubaram o vinho dos teus odres. E talvez haja aqueles que o vinho está se acabando. Casamento, o vinho se acabou. Relacionamento familiares, o vinho se acabou. Não há mais gozo, não há mais prazer, não há mais satisfação, não há mais contentamento. Talvez seja essa a sua realidade. Mas para transformar água em vinho, algumas verdades precisam ser observadas e, sobretudo, praticadas. A primeira dentre elas, querido, convide Jesus para a sua vida. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: convide Jesus para a sua vida. Amém? Convide Jesus para a sua vida. Veja comigo o versículo 2, e você pode acompanhar na projeção aqui. No versículo 2, Jesus também foi, o quê? Convidado para aquela festa. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua casa, para o seu lar, para o seu casamento. Às vezes esses infortúnios ocorrem e surgem para que venhamos perceber que sem Jesus não dá para viver. Ele é a razão de tudo. Ele é realmente tudo o que nós precisamos. O vazio, somente Ele pode suprir. A carência, somente Ele pode preencher. Talvez Ele seja a peça do quebra-cabeça que esteja faltando.
Então convide Jesus para a sua vida. Talvez você pergunte de que forma, e eu aprendo ainda nesse primeiro ponto, convidando Jesus para todos os momentos. Detalhe, era uma festa, e Jesus foi convidado para essa festa. O que ocorre é que as pessoas têm uma tendência de procurar Jesus nos momentos difíceis, somente diante dos problemas, mas Jesus foi convidado para a festa. O momento de gozo, de alegria, Jesus foi convidado. Não é verdade? No momento de doença, todos procuram Jesus. No momento de saúde, a maioria esquece de Jesus. Um caso relatado na Bíblia são os 10 leprosos. Os 10 leprosos, quando estavam doentes, todos recorrem a Jesus, clamam por Jesus, se humilham diante de Jesus, rogam. Vocês conhecem bem a história. A lepra é uma doença cruel, porque além do ferimento existe odor, é uma doença contagiosa, e pior, é uma doença que vai atrofiando os músculos, os membros do corpo. Com o tempo, com determinado tempo, você vai perdendo a capacidade de andar, de se locomover, de falar, enfim. Então essa era a situação deles, uma situação triste. Eles procuraram a Jesus, os 10, quantos deles foram curados? Todos. Todos os 10, a pergunta é, quantos voltaram para agradecer? Quantos fizeram uma festa e convidaram Jesus? Só um. Essa é a triste tendência humana. Diante das dificuldades da vida, procura Jesus, mas diante dos momentos bons, esquece de Jesus, fazem uma festa e deixa ele do lado de fora. O caso dos leprosos nos faz lembrar perfeitamente disso. Mas esse casal, essa família é diferente. Eles chamam Jesus para todos os momentos de suas vidas. E eu quero te dizer, querido, chame Jesus para todos os momentos da sua vida, porque nós não sabemos o que nos aguarda e nós não podemos prever o que pode nos acontecer. Portanto, chame Jesus para todos os instantes, para todas as situações, porque se de repente ocorrer um infortúnio, Jesus vai estar presente para transformar água em vinho, para fazer o milagre acontecer. Convide Jesus. Agora, outro detalhe interessante ainda nesse primeiro ponto, é que Jesus se faz presente onde é convidado. Jesus não é antissocial. Existem pessoas no meio cristão, principalmente protestante, que são totalmente antissociais, que depois que se converteu não participa mais de festa nenhuma com a família. Lógico que nós temos um critério para avaliarmos que ambientes, que lugares, que festividade podemos ir ou não podemos, mas há pessoas que se tornam tão religiosas, que querem ser mais santa do que o Espírito Santo, e determinados ambientes não frequenta mais, determinados lugares não frequenta mais. Jesus aceitou o convite, e Jesus se faz presente onde é convidado. Ele não recusa aos nossos convites. Ele esteve lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus bem sabia que cada hora é hora, cada momento é oportuno de manifestar a glória de Deus em nossas vidas. Uma luz, por menor que seja, ela sempre fará diferença em meio às trevas. Portanto, você é luz. E se de repente existir um lugar em que você for convidado, vá para resplandecer. Jesus se faz presente onde é convidado. Ele não recusa convite. Ele sabe perfeitamente da glória que tinha e que essa glória devia resplandecer sobre as pessoas. Portanto, querido, se você deseja transformar água em vinho, se você percebe que o vinho tem se acabado, se esgotado, que situações têm roubado a tua alegria, convide Jesus para a tua vida. Segunda lição ainda nessa passagem, é que procure a Jesus diante das dificuldades. Alguém percebeu que o vinho acabou, isso está no versículo 3. Alguém, na cerimônia matrimonial, nas bodas, do enlace conjugal, percebeu que faltou vinho. Já conseguiu prever o vexame, o constrangimento que seria. Só que essa pessoa, ela procura a Jesus diante das dificuldades e diante dos problemas. Ou seja, não basta somente convidar Jesus para as nossas vidas, mas precisamos também procurá-lo.
Alguém identificou a dificuldade. Para procurar Jesus, nós precisamos identificar qual é o problema. Olhe para a sua vida agora. Olhe para a sua família. Identifique qual é o problema, qual é o obstáculo. Não tente, querido, de forma alguma esconder, disfarçar. Abra seu coração e procure apresentar a Deus qual realmente é o problema, qual realmente é a situação. Não ignore, não venha reprimindo os seus sentimentos. Qual é o seu problema? Qual foi a causa, a razão que fez com que a alegria sumisse ou desaparecesse da sua vida? Identifique o problema. Agora também aprendo que para procurar Jesus, não basta simplesmente identificar e reconhecer o problema, é necessário também recorrer somente a Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque naquela cerimônia existiam pessoas importantes. Imagine comigo, o rabino estava lá. Ele era o celebrante da cerimônia. O mestre Sala, que era o mestre da cerimônia, o cerimonialista também estava lá. E ele nem soube que acabou o vinho, ele simplesmente experimentou o vinho e elogiou, porque o melhor vinho foi conservado até o fim. Você vê que o problema é identificado, mas ao mesmo tempo ele é levado para aquele que tem poder para resolver. Não adianta simplesmente identificar o problema que vivemos e espalhar para pessoas que não têm condição, não têm capacidade, não têm competência de nos ajudar. Maria, como uma mulher de fé, ela intervém nessa história, porque ao descobrir o problema, ela leva imediatamente para Jesus. Ela vai até Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: o que tenho eu contigo, mulher, o que queres tu comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria tem outra reação diante dessa ação de Jesus que me surpreende e age novamente como uma mulher de fé. Porque ela não manda despedir os convidados. Ela não manda cada um sair de fininho. Mas o que é que ela diz? Fazei tudo quanto ele mandar. Eu sou seguidor de Maria, irmãos, e confesso isso perante todos. Eu amo Maria, e sou seguidor dela mais do que qualquer um outro que se diz mariólatra. Eu não sou mariólatra, mas provo para os mariólatras que eu sou seguidor de Maria. Porque ela diz: fazei tudo quanto ele mandar. Se ele disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, eu não posso me curvar diante de imagem, eu não posso me prostrar diante de escultura, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Simples assim. Ela não fez o milagre, na realidade ela nunca fez nenhum milagre, ela apenas apontou para aquele que tem poder para fazer todo o milagre. Ela não procura nenhuma autoridade presente para resolver a situação, mas ela encaminha a situação para Jesus, que é a solução. Então, identificar o problema, isso, muito importante, recorrer somente a Jesus, porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre os céus e a terra, Jesus Cristo. Não há outro. Você pode ser devoto de quem for, fazer preces, procissão, para quem quiser, só há um mediador entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, e esse nome é Jesus Cristo. Não há outro. Por isso que ela diz: fazei tudo. E aqui eu ainda aprendo, irmãos, que para procurarmos Jesus, é necessário entendermos que devemos estar disposto a obedecer a tudo. É a terceira lição. Convidar Jesus, procurar Jesus e agora obedecer a Jesus totalmente. No versículo 5, assim está escrito: então ela falou aos serventes: fazer tudo o que ele vos disser. Não é obedecer a Cristo parcialmente.
mas é obedecer a Cristo totalmente, plenamente. Ou seja, não adianta somente convidar Jesus, procurar Jesus, é necessário obedecer a Jesus. Agora, se você estiver disposto a obedecer a Jesus, saiba que tem que obedecê-lo totalmente, em todas as áreas da sua vida, em todas as situações, em todas as instâncias, em todos os momentos, em todos os âmbitos, em todos os níveis. Obedecer a Jesus. Sabe que há pessoas que querem obedecer a Deus parcialmente, isso não existe, porque Deus não aceita neutralidade. Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não junta, espalha. A palavra de Cristo para a igreja de Laodiceia é: ou você é frio, ou você é quente, porque eu morno, estou a ponto de vomitar. Então você obedece a tudo, ou você não obedece a nada. Agora, obedecer totalmente, crendo que aquele que pede é aquele que tem todo o poder. Obedecer, fazer tudo quanto Ele mandar. Então eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso ajudar. Quantos estão dispostos a obedecerem a Deus? Levante suas mãos. Sem a obediência, meu irmão, o milagre da transformação não vai acontecer. Sem a obediência total, não vai acontecer o milagre que você tanto espera. Agora, um detalhe ainda nesse terceiro ponto: obedecer mesmo sem entender. O que era que estava faltando? O que era que estava faltando? Vinho. A pergunta é: por que encher as talhas de água? As talhas eram recipientes, 6 recipientes que existiam nesse lar, para purificação. Os judeus, quando vinham de viagem longa, eles lavavam suas mãos, seus rostos, e começavam e se preparavam para se alimentar. Então, Jesus pede para encher as talhas de água, mas a necessidade era vinho. A questão aqui, irmãos, é que nós devemos obedecer a Deus, mesmo sem entender. Para ser sincero, Deus não existe para ser compreendido ou entendido. Deus existe para ser obedecido. E se Ele te pediu algo, obedeça, mesmo que vá de encontro com tua lógica, com os teus conceitos, preceitos, razões, mesmo que vá de encontro com tudo que você acha sensato, natural, coerente. A necessidade era vinho, não água, mas Jesus manda encher as talhas de água. E nós encontramos isso em toda a Bíblia. O corpo já estava há 4 dias sepultado. Jesus manda remover a pedra. Ele pode fazer isso simplesmente sozinho, mas Ele pede para remover a pedra. Não faz sentido, não tem razão. Os discípulos tinham pescado a noite toda, a madrugada toda. Quando chega à margem do rio, estão cansados, exaustos, e ouve uma voz que diz: preparem-se novamente, preparem o barco, preparem as redes, lance as redes. Algo completamente paradoxal, incoerente, mas obedeça mesmo sem entender. Quando eles lançaram a rede, vocês conhecem a história, o milagre aconteceu. Jesus, diante de multidões, milhares e milhares de pessoas, diz: dai vós mesmo de comer. Ninguém tinha nada, apenas um garoto com 5 pães e 2 peixinhos poderia guardar o que tinha para si mesmo, porque pela lógica jamais seria capaz de alimentar uma multidão. Mas obedeça mesmo sem entender, porque quando os serventes vão colocar água nas talhas, eles não sabem como. Aquelas águas simplesmente transformam em vinho. E o que eu aprendo com isso é que o nosso Senhor tem poderes sobre os elementos químicos, sobre a forma química da água. Ele tem poder sobre tudo, e Ele é capaz de fazer maravilhas acontecer em nossas vidas.
aquele que andou sobre as águas, que foi elevado aos céus, que não respeitou a lei da gravidade, mas simplesmente foi além das nossas próprias concepções. Ele pode hoje surpreendê-lo, ele pode hoje surpreender todos aqueles que conhecem a sua história e pensam que é o fim, mas Deus apenas está preparando um novo começo. Um novo começo. Obedeça mesmo sem entender. A água foi transformada em vinho. Quando os homens removeram a pedra, Jesus chamou Lázaro para fora. 4 dias sepultado. Seu corpo estava em decomposição, em putrefação, o odor agredia as narinas de todos que estavam naquele ambiente. Talvez você se pergunte, mas pastor, por que 4 dias? Alguém até brincou com isso, dizendo, e olhe, porque Lázaro era amigo de Jesus, viu? Jesus chegou 4 dias depois. A estrada, meus irmãos, era em torno de horas. Alguns estudiosos chegaram à conclusão que levaria de 12 a 15 horas. Jesus foi chamado e 1 dia se passou, 2 dias se passaram, 3 dias se passaram, o 4º dia. Por que no 4º dia? Existe uma crendice judaica que reza a lenda que o espírito sempre fica próximo ao corpo durante os 3 primeiros dias depois da morte. Então, os judeus tinham essa superstição. No primeiro dia, eles acreditavam que o espírito de Lázaro estava lá. Então, se Jesus de repente vier, já que ele curou a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, ele pode fazer alguma coisa acontecer com Lázaro, que é amigo de Jesus. Se ele fez o bem para aqueles que nem o conheciam, quanto mais para Lázaro que o hospedou, cujas irmãs lhe deu o que comer. Então ficou essa expectativa. 1º dia passa, 2º dia passa, Jesus nada de aparecer. 3º dia passa, Jesus nada de comparecer. 4º dia, quando está todo mundo conformado, quando está todo mundo plenamente consciente que nada poderia mais ocorrer para reverter aquela situação que aos seus olhos era irredutível, ou melhor, irreversível, chega Jesus. Chega Jesus. E, irmãos, Jesus pede para remover aquela pedra que não havia coerência. Não havia sentido, mas eu vou te dizer algo, obedeça mesmo sem entender. Eu fico imaginando aquela situação, onde Jesus, com sua voz retumbante, reverbera, naquele local, naquela região, mas a sua voz vai esbravejando aos céus. Permita-me imaginar, permita-me, me dê essa permissão. Eu imagino que Lázaro está lá na glória, com Abraão, com Moisés, com Elias, com Davi, com José, com os santos, está desfrutando das maravilhas, lá na glória. De repente, uma voz invade os céus e diz, Lázaro, venha. Aqueles que estavam ali naquele local físico, naquele espaço geográfico, pensavam que Jesus estava chamando Lázaro do túmulo. Mas nós hoje podemos entender que ia muito além do túmulo. Ele já estava na glória eterna com Deus. E quando simplesmente Cristo fala aqui na terra, essa voz vai rompendo com todos os limites que existem. Eu fico imaginando, e permita-me imaginar, uma carruagem de anjos chega logo perto de Lázaro e diz, sobe. Mas por que aqui está tão bom? Sobe. Mas aqui está tão maravilhoso? Sobe. Porque o Senhor está chamando. Quando Jesus diz venha, não era simplesmente do túmulo, era da glória. Venha, porque quando Jesus pede, meu irmão, até os céus obedecem. Quando Jesus pede, até a morte obedece. Quando Jesus pede, até a vida obedece, porque Ele tem controle total e domínio absoluto sobre tudo que existe em nossas vidas.
Portanto, não procure entender, obedeça. E eu creio e posso ouvir a voz do Senhor falando para mim e para você: remova a pedra da dúvida, remova a pedra da incredulidade, remova a pedra do medo, porque Jesus ainda transforma água em vinho e Jesus ainda faz milagres. Creia, meu irmão. Remova a pedra da incredulidade, mesmo sem entender. Lança as redes. À noite, à madrugada, trabalho exaustivo, cansativo, estavam todos fadigados, mas Jesus mandou. E o que é que Pedro diz? Senhor, trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Ele sabia que Jesus era poderoso para sustentar a sua palavra, para cumprir cada sílaba e cada letra pronunciada pelos seus lábios. Lançaram a rede. E a Bíblia diz que era tanto peixe que as redes se rompiam. Foi necessário um outro barco ajudá-los. Outro barco vier ajudá-los. Eu fico imaginando nessa história, Jesus olhando para Pedro, dizendo: Pedro, tu pode conhecer barco, tu pode conhecer de rede, tu pode até conhecer do tempo, mas não se esqueça de uma coisa: eu sou o dono dos peixes, eu sou o dono dos cardumes, eu sou o dono do mar, eu sou o dono da terra, eu sou o dono dos céus. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nos gabamos demais em nossas experiências, em nosso conhecimento. Quando isso nada vale, de nada adianta, devemos reconhecer que tudo vem dele, e para ele são todas as coisas. Quando Jesus olha para aquela criança, ou melhor, para aquele menino, e diz: dai vós mesmo de comer, e aquela criança dá os 5 pães e 2 peixinhos que alimenta uma multidão, centenas e milhares de pessoas. Todos saem fartos, todos saem satisfeitos, ao ponto que sobra 12 cestos. Eu tenho uma interpretação pessoal, sabe por quê? Eram 12 apóstolos que existiam. Quando acaba, Jesus: tome um para você, um para você, um para você, um para você. E a partir de hoje, deixe de ser incrédulo e obedeça mesmo sem entender. Porque quando Jesus diz: dai vós mesmo de comer, um disse: mas como vamos alimentar essa multidão? Não há padaria nessa região. Cada um apresentou seu pretexto, cada um apresentou seu subterfúgio, seu álibi, sua desculpa. Mas nós fomos chamados para obedecer mesmo sem entender. E uma criança dá lição aos adultos, uma criança dá uma grande lição aos apóstolos: obedecer, mesmo sem entender. Por isso eu creio que hoje Deus nos chama para encher as talhas de água. Para enchermos as talhas, precisamos esvaziá-las. Se você deseja se encher de Deus, esvazie-se primeiro. Encher as águas, as talhas de água, mesmo sem entender, mas simplesmente para obedecer. Se você deseja viver o milagre da transformação, encha as talhas de água. Se você deseja viver o milagre da ressurreição, remova a pedra. Se você deseja viver o milagre da provisão, lance as redes. Se você deseja viver o milagre da multiplicação, entregue o que você tem. Talvez seja pouco, mas quem disse que Deus está preocupado com isso? Ele é o Deus que multiplica o pouco que nós temos. E a partir do que temos, Ele é capaz de fazer maravilhas em nossas vidas. O texto nos diz, irmãos, que após convidarem, após procurarem, e após obedecerem a Jesus, o milagre simplesmente aconteceu. E milagre não tem explicação. Milagre se vive, milagre não se explica. A água foi transformada em vinho, e o mestre da cerimônia, o mestre-sala, que nem sabia do ocorrido, os serventes vão conceder a ele o primeiro gole, primeira degustação do vinho. Ele experimenta e escuta isso. Ele fica perplexo. Ele fica simplesmente impressionado. Ele diz: é comum darem um bom vinho no início da festa, depois que estão todos embriagados.
cedem o vinho ruim, um vinho que não tem tanta qualidade. E ele imediatamente, o mestre-sala vai parabenizar os noivos, porque diz: olha, eu nunca vi algo semelhante a isso. Vocês conservaram o bom vinho até o final da festa. Sabe o que eu aprendo com isso? É porque quando Deus transformar a água em vinho, quando Deus fizer um milagre em nossa vida, até os experts vão ficar surpreendidos com o que Deus fez na sua história. O mestre-sala era acostumado a fazer casamentos, mas ele nunca viu algo igual. Assim serão as pessoas que conhecem a tua vida, que conhecem a tua história. Eles vão ficar surpresos, eles vão ficar perplexos, eles vão ficar simplesmente abismados, e para não dizer abestalhado, se for crente vai ficar ovelhado. Até aqueles que são experientes olharão e verão grandes coisas em sua vida. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu posso ouvir um amém da igreja? Então viva o melhor de Deus, querido. Saiba que o melhor o Senhor tem preparado para a sua vida. Não tenha dúvida disso. O mestre-sala experimentou o vinho. E ali percebeu que o melhor foi conservado até o fim. Eu creio nesse Deus, que transforma a água em vinho, que faz daquilo que é bom se tornar melhor, daquilo que já é gostoso, tornar saboroso. Eu tenho visto esse Deus fazer maravilhas. Recentemente, há 2 semanas, eu fiz a renovação de um casal que estavam 2 anos separados. Eles simplesmente perderam o vinho. O vinho se acabou. E esse tempo passou 2 anos. Durante esse tempo, tanto ele quanto ela tiveram um encontro com Cristo. E sem imaginar que ainda seria possível uma reconciliação. Por um milagre, por uma intervenção. O vinho que se acabou. Através de Jesus, o Senhor, que mudou os elementos químicos daquela água, foi capaz também de mudar os sentimentos daquele coração. E eu tive a satisfação de realizar o casamento dessas pessoas que já estavam 2 anos separados. Eu sei que não é o único caso, que nós temos Diogo e Rafaela que viveram isso, e se reencontraram com Cristo, se separaram e se reencontraram com Cristo. Por quê? Porque Jesus transformou a água em vinho. Eles estão ali, Diogo e Rafaela, e tantos outros exemplos. Estavam distantes, voltaram para a casa dos pais, quando ninguém mais imaginava que era possível. Jesus simplesmente apareceu novamente na história, e declarou que não seria o fim, mas apenas um novo começo. Transformou as tristezas em alegrias. Jesus pode transformar um casamento fadado ao fracasso a um casamento maravilhoso. Jesus pode transformar um ministério fadado ao fracasso em um ministério abençoado. Em 2005, rumores percorriam as nossas regiões e diziam que as portas da evangelizadora iam se fechar. Não sei se você lembra disso, mas diziam. O que esqueceram é que quem abriu as portas dessa igreja foi o Senhor, e a porta que Ele abre, homem nenhum é capaz de fechar. E Deus transformou todos os infortúnios em bênçãos. O ministério que estava fadado para ser um fracasso, hoje tem sido um ministério abençoado por Deus, para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Hoje recebo e-mails de pessoas de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, falando da igreja, através do canal no YouTube, através da TV evangelizadora, através do site. Gente que eu não sei nem de onde tem ouvido falar do nosso testemunho, porque nós estamos tocando tambor. Tocando tambor não é macumba não, tá, irmãos? O que significa essa expressão? Quem toca tambor nunca sabe onde o som vai chegar. Quem toca tambor sabe sim
que o som vai ultrapassar as barreiras geográficas aonde nós não podemos ir. O Senhor tem nos levado através da internet, através, enfim, das mídias impressa. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, porque Deus transforma a água em vinho. E por fim, queridos, o versículo 11, para encerrarmos, olha bem para o versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, assim está escrito: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Tudo que Jesus faz com um propósito, e Jesus escolheu esse ambiente, esse lugar, esse cenário. Tudo que Jesus faz com um propósito. E saiba que o maior propósito de Jesus é glorificar o seu próprio nome. Se você de repente precisa de uma solução para qualquer situação que esteja vivendo, se for para a glória do nome de Jesus, tenha certeza que vai acontecer. Se você precisa de uma provisão para qualquer carência, ou de um suprimento para qualquer escassez, tenha certeza que se for para a glória de Deus, vai acontecer. O texto nos diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. O prazer de Cristo é manifestar a sua glória através de nossas vidas. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Levante suas mãos. O prazer de Cristo é manifestar a sua glória, o seu poder, o esplendor da sua majestade, da sua misericórdia, através de nossas vidas. Para quê? Talvez você pergunte. Para que aqueles que conhecem a nossa vida, a nossa situação, a nossa história, possa crer no seu nome. Olha o que diz: e os seus discípulos creram nele. Ou seja, através da sua história, do seu testemunho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu agora creio que Deus existe. Eu agora creio que Jesus realmente ouve a oração de um pecador. Porque somente Jesus para reverter essa situação. Somente Jesus para fazer esse milagre acontecer. Ninguém mais. Nenhum recurso, nenhum favor meramente humano é capaz de fazer isso acontecer. Agora eu sei, não simplesmente imagino, mas sei que há pessoas em nosso meio que perderam a alegria, que nos odres não tem mais vinho, cuja família, cujo casamento, cujos relacionamentos interpessoais, às vezes no lar, às vezes no trabalho, se desgastaram, ao ponto de que não há mais satisfação, ao ponto de que o vinho não há mais. Também sei que há pessoas que têm chamado de Deus, que um dia a efervescência do Espírito movia o seu coração, e o prazer de estar na presença do Senhor era insaciável, mas o vinho acabou, e a alegria não existe mais. Talvez você que está olhando para mim seja uma dessas pessoas, mas eu venho te dizer que Jesus ainda transforma a água em vinho, e Ele pode transformar essa realidade, essa situação que tanto te atormenta. E se alguém pensa que é o fim da sua vida, logo saberá que é apenas um começo, um novo começo, porque um novo vinho o Senhor nos oferece nesse dia e nessa noite. Um novo vinho, e aqueles que experimentarem desse vinho
ficarão surpresos e completamente surpreendidos e reconhecerão a glória de Deus em nossas vidas. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Quantos aqui querem viver o melhor de Deus em suas vidas? Quantos desejam viver o melhor do Senhor? O melhor Ele tem para ti, não tenha dúvida ainda. O melhor Ele tem preparado para os seus. Se você deseja viver esse milagre, convide, procure e obedeça a Jesus e se prepare para o melhor que Ele tem para você. Recentemente, um líder religioso, muito conhecido no Brasil e fora, o Edir Macedo, não sei quantos de vocês acompanharam, ele disse em rede nacional que não entendia esse milagre, e que esse milagre de Jesus era um milagre banal, que era apenas para satisfazer a necessidade pessoal de um casal. E ele contraria esse milagre. Você pode acompanhar, vários pastores o criticaram por causa dessa posição, que ele diz: Jesus escolher um casamento para fazer o seu primeiro milagre, quando na realidade em Israel existia tantas festas religiosas, festa dos Pentecostes, festa dos tabernáculos, tantas festas. E Jesus escolheu um lugar simples, um simples lugar. E ele criticou, enfim, ignorou e subestimou a importância desse milagre. Pode conferir quando chegar em sua casa. O que Edir Macedo não entendeu e que muita gente não entende ainda hoje, é que Jesus valoriza o nosso sorriso. Que para Jesus é importante nos alegrar, que Jesus se compadece das nossas dores, das nossas lágrimas, dos infortúnios que sobrevêm. Ao contrário de Edir Macedo, eu me surpreendo demais com esse milagre. Primeiro porque foi num casamento, demonstrando a importância da família para os olhos de Deus. O segundo é que Deus realmente se preocupa e se importa com as nossas vidas, ainda que alguém considere necessidades básicas como algo supérfluo, como algo completamente trivial. Deus, Ele se alegra quando vê um sorriso no semblante do seu filho. E eu quero que você saiba e saia daqui com toda certeza que Deus é capaz de mover céus e terra, transformar a água em vinho, contrariando toda a fórmula química da água, simplesmente para ver um sorriso em sua face, simplesmente para ver você se alegrando. Talvez você esteja diante de um negócio que está fracassando, mas eu profetizo que a partir de hoje vai prosperar. Porque Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos, conforme está escrito em Salmos. Então, por mais simples que seja, Deus é Pai. E eu confesso aos irmãos que eu sou capaz de fazer loucuras para ver o meu filhinho de apenas 1 ano e 4 meses sorrindo. E quando eu me deparo diante dessas situações, eu me coloco no lugar de Deus e vejo que Deus, da mesma forma, é capaz de fazer maravilhas para lhe ver sorrindo novamente. Esse é o Deus que se importa. Ele se importa com teu casamento, com tua família. Ele se importa com teus negócios, com tuas finanças. Ele se importa com teu trabalho, com teu relacionamento. Deus se importa. Por isso Ele está aqui nessa noite, neste lugar, para transformar água em vinho e fazer um milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Para nos proporcionar um novo vinho e um novo começo em nossa história. Portanto, enquanto o ministério de louvor estará louvando ao Senhor, eu quero chamar pessoas que aqui estão, que um dia perderam a alegria,
e que hoje desejam viver essa transformação, essa renovação. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que perderam o vinho, talvez na família, que existe conflitos entre pais e filhos, filhos e pais. Vem aqui à frente. Nós queremos começar esse novo ano orando para que Deus venha restaurar os relacionamentos. Pessoas que perderam a alegria, que perderam o vinho no casamento, na família, no trabalho, nos negócios, nos sonhos. Saia do seu lugar, querido. Venha, creia, obedeça mesmo sem entender. E permita que o Senhor visite a sua vida com um novo vinho, porque o novo vinho Ele tem preparado para nós. Quero convidar os diáconos que estejam com as mãos estendidas, orando por essas pessoas que aqui vieram, que aqui estão. Sabe o que é que vocês estão fazendo agora? Enchendo as talhas com água, obedecendo mesmo sem entender, na certeza que Ele é poderoso para operar maravilhas em nossas vidas. Vamos encher as talhas com água e vamos acreditar que o milagre vai acontecer em nossa vida, que esse não é o nosso fim, que é apenas o novo começo. O vinho acabou, mas Jesus se encontra presente. Olhe para o seu irmão e diga isso: o vinho acabou, mas Jesus se faz presente. Jesus se faz presente. Alguém pode até perguntar: mas pastor, Jesus se faz presente e permite que o vinho venha acabar? Porque Ele quer transformar, Ele quer mudar o velho pelo novo. Simplesmente por isso. O fato de Jesus estar presente não significa que o vinho não pode acabar, mas significa uma coisa: ainda que acabe o vinho, a nossa festa não vai acabar. Não vamos despedir ninguém, porque cremos naquele que ainda transforma a água em vinhos e é poderoso para fazer o milagre acontecer em nossas vidas. A festa não vai acabar. Olha para o seu irmão e com voz de profeta diga isso aí: a festa não vai acabar. Quantos pensaram em desistir? Quantos pensaram que não ia conseguir? E Deus simplesmente preparou um novo vinho. Deus está presente em nossas vidas, querido. Basta tão somente convidá-lo, procurá-lo e obedecê-lo, para que Ele venha realizar o milagre que tanto precisamos. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.